Opa, falei, há mó tempo atrás tava rolando vários casos de bot aqui no YouTube, mas realmente faz bastante tempo isso, tipo lá pra 2017, e tanto o detetive quanto o iLeaks comentaram sobre o assunto na época, e o esquema de visualizações vinham de sites de animes e filmes, onde toda vez em que você colocava pra rodar algum deles, uma aba invisível era aberta com um plano de fundo, e continuava assim até o que você tava assistindo acabar. Então é só fazer as contas, né? Um anime tem 20 minutos de duração, um episódio de série 40 minutos, um filme, um filme tem mais de 2 horas, tempo mais do que necessário pro YouTube, onde a média de 10 minutinhos, e isso era perfeito pro algoritmo, onde não tinha como descobrirem se tratar de um bot, porque, o usuário ficava assistindo até o final e as visualizações sempre eram contabilizadas. E no final do mês, esses caras, além de inflar o número de visualizações, ainda recebiam do AdSense, porque até mesmo os anúncios eram reproduzidos, e isso continua sendo utilizado por muito tempo, até finalmente serem expostos em 2017, onde, cara, não era difícil você descobrir, era só habilitar o modo desenvolvedor e olhar os elementos da página, onde facilmente você encontrava uma tela que levava a um vídeo do YouTube, e isso foi ruim tanto para esses sites quanto para os canais envolvidos, porque cá entre nós, se render a usar bot é tão ruim quanto se render a usar hack em jogo online. Ninguém de fora vê isso com bons olhos. Só que depois da repercussão dos vídeos expondo esse esquema, vários sites começaram a implementar camuflagens para esse tipo de bot, que tornavam mais difíceis de serem encontrados, mas ainda continuavam por lá. E depois de um tempo, nunca mais saiu nenhum vídeo sobre esse assunto. Apareceram outros métodos, aplicativos de celular reproduzindo o mesmo esquema, mas em questão desses sites de anime e de filme, nada mais foi comentado. Era como se o problema tivesse sido resolvido, e eu acredito que no primeiro momento realmente tenha sido, porque, ninguém se arriscaria a colocar o seu vídeo lá, correndo o risco de algumas semanas depois ser descoberto e daí em diante, ficar conhecido por algo do tipo. Então, cara, realmente parou, e hoje em dia se você entrar em qualquer site que tenha sido acusado na época, tu não vai encontrar mais nada, nenhum link, nenhum reprodutor, nada. Porém, faz um tempo que algumas pessoas têm aparecido no meu canal reclamando de eu estar usando isso, delas terem entrado pra baixar alguma legenda ou assistir algum anime e acabar caindo aqui por acaso. O que, na hora eu pensei que fosse zoeira, até encontrar uma postagem do Bruno Hatak, aliás, abração, cara, onde ele tinha encontrado um comentário do mesmo tipo, e nisso várias outras pessoas falaram ter passado por situação parecida, o que sinceramente traz muitas dúvidas do porquê estão fazendo isso, de como isso funciona. Então, vamos lá. Um dos caras comentou que ele foi fechar um anúncio e acabou abrindo uma aba que levava ao canal do Jovem Nerd, só que aí eu te pergunto, por que o Jovem Nerd, que é gigante, usaria bot? Tem outro aqui, um cara que tava assistindo anime e acabou abrindo um vídeo do Lucas Inutilismo. E aí, é a mesma pergunta, por que ele usaria isso? Não faz sentido. Eu usei a menção deles aqui pra vocês terem noção do caso, porque, cara, são pessoas que não precisam de algo do tipo, têm a sua própria influência, seu público, e que na minha visão se importam muito mais com a qualidade do que a quantidade de view no final do mês. E bem, eu acho, não tem como confirmar nada, mas o que faz sentido pra mim é que junto aos canais que realmente contratam esse serviço de bot, os sites acabaram adicionando alguns aleatoriamente no meio, pra caso se a pessoa for eventualmente exposta por usar esse tipo de coisa, ela pode simplesmente dar a desculpa de que era um desses canais adicionados do nada, que não sabia disso, que na real é só mais uma vítima, o que não tem como a gente provar o contrário, até porque realmente qualquer um pode ser adicionado aí. E não são só canais gigantes que aparecem, porque, tem alguns bem menores. Tanto eu quanto o Bruno fomos adicionados nisso, e a gente, comparado ao Jovem Nerd e ao Lucas, meio que a gente não é nada. Mas tem alguns ainda menores, como por exemplo o Chuck Tio, que tem 64 mil inscritos, e cara, eu conheço ele, duvido muito que ele use esse tipo de coisa, mas botaram o vídeo dele lá também, e isso complica muito mais as coisas, porque antes dava pra você saber exatamente quais canais estavam se aproveitando disso, mas agora não tem como, e mesmo que eventualmente a página dê um bug e abra uma nova aba reproduzindo um vídeo do YouTube, não dá pra ter certeza se aquele canal que tá aparecendo tá ou não se aproveitando disso. Como eu falei, eu tentei entrar novamente nos sites, mas não encontrei nenhum elemento da página que levasse a lugar nenhum, o que dá a impressão que eles pararam de vez, mas com tantos relatos disso acontecendo, fica cada vez mais difícil acreditar nisso. Já fazem 4 anos e nesse meio tempo ninguém descobriu nada novo. Alguns encontraram outros meios, se aproveitando de aplicativos, outros utilizando pop-ups de anúncios, mas nada relacionado a esses sites de anime, de filmes que, estavam envolvidos nisso lá naquela época. Só que o problema é que se existia essa demanda, se tinham canais que iam atrás desses bots para poder crescer o número de views, com certeza ainda tem gente que vai atrás desse tipo de coisa. E se existe essa procura por algo assim, sempre vai ter alguém para resolver. E é por isso que eu duvido que esses esquemas tenham acabado lá em 2017. Eles só deram um jeito de mascarar, porque na boa, era extremamente simples o método que eles utilizavam. E uma coisa que me faz pensar nisso é que naquele
naquele mesmo período, alguns sites já estavam tentando dar um jeito de esconder. Um exemplo era um de filme que, ao invés de utilizar o URL do YouTube, eles hospedavam o vídeo em um site fantasma, o que já fazia com que muitos que fossem procurar por algo do gênero nunca encontrassem, porque, cara, numa página web existem muitos elementos, então, então no final das contas, eu não tenho como provar nada, não posso acusar nenhum site, porque não consegui nada inspecionando o elemento de cada um, porém, eu sei que esse tipo de coisa ainda acontece pelos comentários que venho recebendo nos meus vídeos e pelas testemunhas de casos em que foram abertos em outros canais. Diferente do que aconteceu no passado, aqui a situação é bem mais complexa, porque mesmo que algum canal seja encontrado no meio disso, não tem como saber se ele realmente pagou pra estar ali ou se foi colocado aleatoriamente, deixando a gente sempre... fazer o quê? A gente sempre vai ficar nessa dúvida. Mas enfim, faz um tempo que eu queria comentar sobre isso, melhor agora deixando avisado do que depois com uma galera acusando os outros injustamente. E bem, depois de 4 anos eu queria dar uma atualização sobre esse caso, mas no fim das contas não consegui achar nada de especial. O negócio mesmo é esperar, porque uma hora vai dar um bug e um dos canais vai aparecer lotado de view, assim como aconteceu anteriormente. Lembra daquele, acho que era Café com Cinema? Então, isso daí não dura pra sempre. Mas de qualquer forma, essa daí é só a minha opinião e eu tô aqui pra dividir ela com vocês. Muito obrigado por me ouvir até aqui. E eu sei, fiquei a semana inteira sem postar nada. Me desculpe pela falta de frequência, tô me culpando muito por não ter conseguido também, mas eu vou entrar nos eixos. De qualquer forma, muito obrigado e abraço.